E aí pessoal, tudo bem? Bom, então estão rolando os Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. O Brasil passou de 100 medalhas já, está em segundo lugar no quadro geral, pelo menos no momento que eu gravei esse vídeo, né? Vai saber se o Canadá não ganhou essa posição ali. Mas o Brasil fazendo um grande papel ali, assumindo a posição ali de segunda força esportiva das Américas, ali brigando com o Canadá. O México tem ascensão, o Cuba perdeu força aí nos últimos 15 anos. E fica sempre aquela coisa, muita gente quando tem acontecendo nos Jogos Pan-Americanos fala, não vale nada, depois o pessoal vai se iludir, é chato, o pessoal vai se iludir pensando em Olimpíada, vai ganhar um monte de Olimpíada e só fracassa, tudo. E no final das contas eu acho que os Jogos Pan-Americanos são um evento bem legal, eles são um evento interessante, um evento que está tendo uma melhora em organização, até em forma de promoção do evento. Já nessa edição ali houve uma mudança na gestão ali de quem comanda os Jogos Pan-Americanos. Só que a questão é só que você precisa dimensionar ele, saber qual que é o papel dele. Para uma coisa ser legal, uma coisa ser interessante ou ter o seu valor, ela não precisa ser a mais importante, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro é legal, ele não é tão importante quanto a Libertadores, não é tão importante quanto o Mundial de Clubes, ele não é tão bom tecnicamente quanto a Premier League, mas é legal, né? Então assim, você tem que saber dimensionar ele. E eu acho que os Jogos Pan-Americanos acabaram ficando vítimas de um excesso de certos exageros ali que houve na década passada, que já não existem mais, mas virou esse preconceito. Por exemplo, quando as pessoas falam, não, ganha um monte de medalha que não vale nada, e daí quando chegam nos Jogos Olímpicos para valer, acha que vai levar um monte e não leva. Sinceramente, isso já aconteceu mesmo. Já aconteceu, daí a gente pega algumas edições aí de Jogos Pan-Americanos em que a gente viu isso ocorrer. Por exemplo, nos Jogos do Rio, o Brasil ganhou uma avalanche de medalhas, até porque foi em casa em 2007, nos Jogos de Pequim não foi também. Acho que isso foi muito claro, acho que essa marca ficou muito forte de 99 para 2000, no Pan-Americano de 99, que o Brasil foi bem, e nos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney, que o Brasil não foi tão mal, mas incrivelmente não ganhou nenhum ouro, né? O Brasil ficou com 10 medalhas, mas 5 de prata e 5 de bronze. A quantidade de medalhas era até uma quantidade muito boa para a força esportiva do Brasil na época. O Brasil era um país que até os anos 90 era um país que brigava por 5, 6, 7 medalhas por Jogos Olímpicos, né? E em Sydney ele levou 10, que até foi uma quedinha em relação a Atlanta, mas Barcelona 92 foram 3 medalhas só do Brasil. 3, geral, tudo foram 3 medalhas do Brasil. Então, só pra... foi a medalha de ouro do vôlei masculino, foi a medalha de ouro do Rogério Sampaio no judô, e foi a medalha de prata do Gustavo Borges no 100 metros nado livre. Só, foram 3 medalhas em 92 e tava ótimo. Era o que o Brasil conquistava. Em Seul, em 88, tinham sido 6 medalhas, só um ouro lá do Aurélio Miguel. Então, isso faz parte ali de um crescimento. É que em Sydney não veio nenhum ouro. E daí fica essa imagem, ganhou um monte de ouro no PAN, achou que fosse ganhar um monte nos Jogos Olímpicos e não ganhou. Aí realmente havia exagero, as pessoas realmente se empolgaram muito ali, até a imprensa, o Comitê Olímpico Brasileiro, as pessoas ligadas ao esporte brasileiro se empolgaram um pouco ali, com o Brasil tá virando uma força um pouco mais relevante nos esportes olímpicos, e daí talvez não tenham sabido dimensionar muito bem o tamanho do que tinha sido feito no PAN de 99. Mas acho que isso já não existe mais. Acho que hoje quem acompanha esporte olímpico, daí não falo em relação a atletas, a técnicos, treinadores, até dirigentes, os que são dirigentes mais realistas, tudo, e a imprensa especializada em esportes olímpicos, sabem muito bem o valor do PAN. Eles sabem que o PAN não indica que o Brasil vai ganhar uma avalanche de medalhas nos Jogos Olímpicos, né? E eles sabem tratar o PAN como o que ele é. Entendeu? Então assim, vamos curtir dentro do que ele é, e ele tem sua relevância. Em vários esportes, em quase todos os esportes, os Estados Unidos não levam a equipe A. Em alguns eles até levam atletas relevantes, atletas importantes, alguns atletas eventualmente até de time principal, mas em geral os Estados Unidos não vão com a equipe A. E o Brasil sempre ia, e o Brasil não tem mais ido. O Brasil vai em algumas modalidades, vai com seus atletas principais, mas em outros não vão. Mesmo no vôlei, o Brasil não está com seu time principal.
No basquete masculino o Brasil nem tá. No feminino tá com o seu time principal porque precisa montar esse time aí pra lutar por uma vaga nos Jogos Olímpicos. Então o Brasil tá formando time, técnico novo, Zé Neto, o time tá até indo bem, tudo. Mas nos últimos Jogos Pan-Americanos o Brasil ganhou ouro no basquete masculino e não levou o time principal. Mesmo sem o time principal, o Brasil ganhou ouro. Então você tem que avaliar pelo que está sendo feito, considerando os atletas que lá estão, né? Então, por exemplo, em esportes como atletismo, natação, o que vale, na verdade, não é se ganhou ouro, prata, bronze. O que vale é a marca que você teve, né? Se você teve uma marca competitiva, uma marca que mostra um processo ali de preparação que de repente indique que você vai estar num estágio X em outubro do ano que vem, em julho do ano que vem, quando forem os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Então isso você tem que avaliar. Você tem que avaliar, no caso da ginástica, se por exemplo alguma atleta está em evolução, alguma atleta estagnou, está errando mais momentos, pensando em Jogos Olímpicos, e isso é feito hoje. Até a imprensa especializada já vê isso dessa forma, não tem mais essa coisa de não, agora vai ganhar um monte de medalha, ganhou um monte de medalha na ginástica e trocou um favorito. Não, as pessoas têm noção que essa nota aqui não serve para Jogos Olímpicos, essa nota serve para chegar à final olímpica, não serve para brigar por medalha, esse monte de coisa, e a imprensa já sabe disso, os dirigentes muitos já sabem disso, treinadores têm certeza absoluta disso, não existe mais essa ilusão do nível técnico dos Jogos Pan-Americanos. Então nisso ele é importante, porque eles dão uma competição para muitos atletas que estão em fase de preparação, e sobretudo atletas que às vezes não têm chance de disputar um circuito mundial ou um campeonato mundial na sua modalidade, ou porque ele não é do time principal, ele está numa fase de desenvolvimento ainda, então ele não é o atleta de ponta que vai para essas competições, ou porque de repente o calendário da sua modalidade, ou a verba que a sua federação, ou que ele próprio tenha para disputar tantos torneios não é tão grande, então às vezes ele tem que ir só para alguns torneios dentro do possível. Então os Jogos Pan-Americanos dão um evento ali, e ele até serve também de ensaio para Jogos Olímpicos em outras coisas, como por exemplo, ele tem uma dinâmica parecida, 2 semanas e pouquinho ali, um pouquinho mais, né, de 2 semanas, 17, 18 dias, você fica numa vila olímpica, né, a Vila Pan-Americana, mas você fica numa vila olímpica concentrado com outros atletas, então todo o seu processo de treinamento, de convívio com outros atletas, que é uma realidade que você vai enfrentar nos Jogos Olímpicos e você tem que lidar com ela, para você, por exemplo, não perder a linha de preparação para o seu dia de competição porque perdeu o foco nas festas da Vila Olímpica, ou porque você não se adaptou bem ao esquema de treinamento, que você tem que ficar concentrado numa Vila Olímpica e depois tem que ficar saindo para um local de treinamento que é designado pela organização, e de repente você não se adapta a essa situação, né? Então tudo isso, os Jogos Pan-Americanos servem de ensaio para esses atletas que às vezes não têm tanta experiência olímpica e estão se desenvolvendo para chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio, ou mesmo para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Então o PAN tem sua utilidade sim, e ele é um evento legal, que acaba reunindo atletas de diversos países, tem esse atrativo de ter a luta pelo quadro de medalhas, e como nos Jogos Pan-Americanos o Brasil ganha mais medalha, então fica um pouco mais divertido, que vai escalando lá, né, nos Jogos Olímpicos, fica meio paradinho ali, vai de uma em uma, vai tudo meio gradual, daí tem dia que não ganha nenhuma, daí tem dia que vai lá ganhar 2. Não, no Pan-Americano vai ganhando várias, então até você consegue acompanhar como diversão. Esporte é diversão também, a gente não pode esquecer que esporte é diversão, esporte é entretenimento, e os Jogos Pan-Americanos têm seu valor sim, tem seu valor como entretenimento, tem seu valor como desenvolvimento do esporte, sobretudo em modalidades às vezes que o Brasil não tem nível internacional. Então, ter um espaço em que os atletas brasileiros consigam competir num nível melhorzinho ali, pode servir como ganho de experiência, mesmo que isso não vá trazer medalhas lá no futuro. Serve até como forma de certas confederações esportivas terem um pouco mais de verba ali para fazerem sua preparação, e serve para ganho de experiência, serve de preparação, e hoje todo mundo já sabe que os Jogos Pan-Americanos não servem de indicativo para os Jogos Olímpicos, eles servem de ensaio ali para aprender algumas coisas, e isso ele tem valor sim. Acho que o pessoal às vezes pega muito no pé ali com base numa ideia que existia de verdade, mas há muito tempo já deixou de existir, tá? Então vamos renovar um pouquinho ali. Ninguém mais trata os Jogos Pan-Americanos como, nossa, agora a gente vai detonar nos Jogos Olímpicos, ninguém mais acredita
nisso, ninguém que leva a sério. Se você vê o pessoal se empolgando demais com isso, desconfia, ou pelo menos vê o argumento. Porque de repente, em algumas modalidades pode até valer. De repente na natação, por exemplo, começa a bater muita marca, fazer marcas, as melhores marcas da carreira. Fala, bom, na natação está acontecendo alguma coisa. Atletas estão fazendo as melhores marcas em sua carreira. Aí você vê uma coisa que de repente pode indicar algo para Jogos Olímpicos. Mas é isso. Então não vamos ler. Não é porque os Jogos Pan-Americanos não são aquilo que a gente às vezes gostaria que eles fossem, que eles não têm seu valor e que eles não são legais, tá bom? Mas é isso, então. Comentem aqui o que vocês acharam desse assunto, se inscreva no canal, clica no sininho, curta o vídeo, descurta o vídeo se não curtiu também, não tem problema, tá bom? Um abraço e até mais.